Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui, não é? Para mais uma mensagem, para refletirmos, meditarmos, que possamos estar, não é? Sentados aí confortavelmente, que possamos silenciar nossos pensamentos para nos concentrarmos na lição que Emmanuel vai trazendo. Essa mensagem nós nos encontramos na obra Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é intitulada Na Subida Espiritual. E essa mensagem, ela nos traz a reflexão sobre a fé, sobre a obra que nós realizamos. E Emmanuel se baseia na carta de Tiago, no capítulo 2 da sua carta, no versículo 18, aonde Tiago escreve: Mas alguém dirá, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, levando-nos, né, àquela frase que conhecemos, né, a fé sem obras nada vale. E Emmanuel, então, vem dizendo: esmorecer na prática das boas obras será desmerecer-nos diante delas. Acontece o mesmo no trabalho de elevação. A planta que hoje reclama extremo cuidado ao cultivador não lhe dá frutos imediatos. O aprendiz, de começo na escola, não responde às arguições do professor na pauta do entendimento e da cultura com que lhe recolhe os ensinamentos. Que seria de nós, as criaturas humanas, destinadas à perfeição angélica, se o Criador nos exigisse chegar à meta de um dia para o outro? Em todo empreendimento digno, tanto quanto em qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem de permeio o ideal e o serviço, a persistência e a esperança. E quando a empresa em curso se refere ao nosso anseio de melhorar espiritualmente aqueles que mais amamos, é forçoso reconhecer que ninguém consegue modificar alguém sem que esse alguém se disponha à transfiguração necessária. Compreendamos, assim, que se não é lógico alterarem-se por essa causa as leis e as experiências que regem as criaturas e as instituições que nos sejam queridas, podemos perfeitamente mudar a nós mesmos pela nossa força de vontade na oração, na decisão, no serviço e na lealdade aos compromissos assumidos, para a sustentação das boas obras, seja no plano externo ou no campo íntimo, em nós ou fora de nós, aprendendo a compreender e a sofrer, a edificar e a servir, a suportar e a esperar. Então, é nessa mensagem, né, belíssima, onde ele intitula Na Subida Espiritual, nós temos que entendermos que para que nós possamos nos elevar espiritualmente falando, é preciso que nós trabalhemos e tenhamos fé. Não adianta nós termos a fé, dizer que nós acreditamos, se nós não nos esforçamos para nos melhorar. Então, aqui ele faz uma pergunta, Emmanuel, né? O que seria de nós, criaturas humanas, ou seja, criaturas encarnadas, que são destinadas à perfeição, se o Criador
nos exigisse chegar à meta de um dia para o outro. Como nós iríamos chegar à meta de alcançar essa vitória, de alcançar essa perfeição, é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Né? Então, ele pergunta o que seria de nós. Realmente seria muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos, para desenvolver essa fé, para desenvolver essa confiança, é preciso que trabalhemos isso, porque tudo é uma construção. Não acontece da noite para o dia. Tudo é construção. E nesse sentido, quando ele fala que tudo é construção, ele coloca, né, que do início ao fim de uma construção existem as tarefas que estão ali, o ideal que está ali, né, de serviço, não é? E precisa de persistência, precisa de esperança. A mesma coisa conosco mesmo. Então, é do início ao acabamento, ou seja, do início da nossa existência ao acabamento, ou seja, o retorno de cada um de nós para o mundo espiritual, não é? É nesse empreendimento, o que reza aí? Reza justamente o ideal do serviço, reza a persistência, reza a esperança. Então, persistência, esperança, manter-nos no ideal, não é? Coragem, enfim, todas essas coisas que faz com que nós vamos trabalhando pelo nosso crescimento espiritual, para essa subida espiritual. Não há possibilidade de nós alcançarmos, subirmos, se nós não trabalharmos, se nós ficarmos apenas dizendo que temos confiança, que temos a fé e nada nos fazemos, nada disso vai fazendo com que a gente trabalhe. Então, ele diz que para que a gente possa mudar a nós mesmos, porque ele mesmo vem dizendo, nós não conseguimos mudar, modificar ninguém, porque cada um é responsável por si, pela sua mudança, pela sua escolha. Nós podemos auxiliar no sentido de, vamos dizer assim, no sentido de mostrar o caminho, mas não no sentido de caminhar por ele ou no sentido de fazê-lo com que ele caminhe por aquele caminho. Porque cada um de nós tem uma experiência de vida, tem um amadurecimento, e tudo isso é que vai eleger para nós este ou aquele comportamento, este ou aquele aquela experiência, não é, que a gente precisa. Então, é preciso nós aprendermos a mudar a nós mesmos. Aí está todo o empenho que nós realmente precisamos fazer. Mudar a nós mesmos, exigindo de nós a vontade, exigindo a oração, mostrando a decisão no serviço de lealdade e aos compromissos assumidos. Então, veja bem, esses compromissos assumidos vão nos dar a sustentação, seja no plano externo, seja no plano interno. Então, nós precisamos analisar que nós não mudamos, né, ninguém. Nessa subida espiritual, nós temos que aprender a nos modificar, modificar a nós mesmos. Podemos auxiliar o outro, mas precisamos modificar a nós mesmos. E aí ele diz que tudo isso é necessário para compreendermos o edificar, o servir, o suportar, o esperar. Então, eu tenho que aprender a edificar, a construir. Então, a fé, ela é construída. É preciso que eu aprenda a servir, todos somos servidores do Pai, não é? E nós temos que ter a condição de suportar
os impedimentos, suportar muitas vezes a dor e, principalmente, sabermos esperar. Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da nossa resiliência, não é? Da nossa resiliência. Nós precisamos aceitar o que nos acontece e, a partir daí, sim, nos modificarmos. Ficamos por aqui hoje, nesse momento. Voltaremos mais à frente. Que a paz e a misericórdia do Pai esteja com todos vocês. E até qualquer hora.